Baseados na primeira leitura e do Salmo de hoje, o Santo Padre e o Papa diz que todos nós devemos ter uma preocupação de passar pela porta da misericórdia. Claro, muitos já fizeram a romaria até Bela Cruz e foi muito importante. Mas o Papa diz que existe uma porta dentro de nós, que nós devemos procurar passar neste ano da misericórdia. A porta da misericórdia que nós devemos procurar passar dentro de nós em primeiro lugar é a porta do perdão. Então, quando você tem a capacidade de perdoar alguém, quando você tem a capacidade de pedir perdão a alguém, você, neste ano da misericórdia, passa pela porta do perdão, passa pela porta da misericórdia de uma maneira particular na sua vida. Então, nós vamos ter, com a graça de Deus, a preocupação de passar, muitos já passaram, outros estão passando mais de uma vez, estão ganhando indulgência quando passam pelas portas santas, é válida essa preocupação. Mas o Papa nos chama a atenção de passar por essa porta santa na nossa vida em primeiro lugar, a porta do perdão. Então, se você tem dificuldade de dar perdão, de pedir perdão, é muito importante que você faça essa reflexão. Porque nossa quaresma, ela vai ter uma validade, ela vai ter um progresso muito grande quando nós nos decidirmos a passar pela porta do perdão, a passar por essa porta que está dentro de nós. Às vezes o nosso coração é uma porta trancada, trancada com fechaduras, trancada com tranca, com aquela tranca, aquela madeira que se coloca. E você não tem a capacidade nem de perdoar e nem de pedir perdão a ninguém. Então, que o teu coração, que o nosso coração não seja assim, especialmente no ano da misericórdia. O Evangelho de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, nos falou de oração. Existem várias formas de rezar. Existe uma oração que é agradável a Deus. Existem orações que não são do agrado de Deus. Hoje um fariseu rezou diante de Deus, cheio de orgulho. Fariseu, meus irmãos e minhas irmãs, era alguém que conhecia a palavra. Era alguém que se julgava até mais importante do que os outros, socialmente falando. Então ele, cheio de orgulho, começou a julgar um publicano. Publicano era um cobrador de impostos, alguém que era um pecador, que tinha uma vida pública no pecado, que não era aceito por todos. Então nós devemos avaliar a nossa oração. Se a nossa oração é inspirada, é conduzida pela humildade, se nós nos reconheçamos necessitados do amor e da misericórdia de Deus, se nós temos esse reconhecimento interior, então nossa oração é agradável a Deus. Mas se nossa oração, ela nos coloca num patamar acima dos outros, se a nossa oração nos faz julgar os outros, se a nossa oração nos enche de orgulho, se a nossa oração faz de nós pessoas que nós nos achamos mais importantes que os outros, então nossa oração não é agradável a Deus. É muito bom rezar. Nossa oração, ela nos deixa íntimos de Deus, próximos de Deus. A nossa oração pode mudar tudo. Mas nós não podemos rezar de qualquer jeito. Vejam hoje no Evangelho a oração daquele publicano cheio de humildade, necessitado da misericórdia de Deus. Meu Deus, tenha piedade de mim que eu sou um pecador. E a oração daquele escriba, daquele fariseu, que estava lá, cheio de arrogância, julgando aquele pobre coitado que estava lá no fim daquela sinagoga. Então que Deus nos ajude, meus irmãos e minhas irmãs, a ter uma vida de oração perseverante. Se você não gosta muito de visitar o Santíssimo Sacramento, é bom que nesta quaresma nós passemos a criar o hábito de visitar o Santíssimo. É tão bom visitar o Santíssimo. Nós bem sabemos, meus irmãos e minhas irmãs, que não é muito correto que nós guardemos as reservas eucarísticas, o corpo de Cristo na hóstia consagrada. A igreja permitiu que os sacerdotes guardassem Jesus no Santíssimo Sacramento para os doentes. Mas ao mesmo tempo que Nosso Senhor, pela inspiração da igreja, permitiu que nós guardássemos a reserva eucarística, o Santíssimo Sacramento para os doentes, os grandes santos tiveram inspirações. Que Jesus, ele se aproveitava disso para se trancar no sacrário,
para nos esperar por puro amor, por pura misericórdia. Os grandes santos chamam Jesus no Santíssimo Sacramento de o divino prisioneiro do sacrário. Então ele se faz prisioneiro de amor, de misericórdia, prisioneiro de amor, prisioneiro de misericórdia, nos esperando aqui, esperando uma palavra sua, esperando um aceno, esperando uma conversa, esperando um bom dia seu, esperando que você expresse do seu coração, aí no banco, um pouquinho de amor por ele, já que ele é o amor maior, o amor que nos ama com muita misericórdia. Então que Deus nos ajude a rezar mais de agora para frente, diante do Santíssimo Sacramento, e uma oração cheia de humildade e não cheia de orgulho e de julgamento das pessoas que publicamente, aos olhos do mundo, são mais pecadoras.